Eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar esse nosso grande, fantástico curso sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810 de 94. Este nosso curso, nós subdividimos ele em 55 videoaulas, na qual cada assunto nós iremos explorar o máximo possível, com que, lógico, todos os artigos, né, jurisprudência, nós vamos trazer dispositivos constitucionais e, claro, bastante exercício para fixação do conteúdo. Hoje, nós vamos trabalhar o assunto chamado concurso público, né? Concurso público, essa aula aqui é muito importante, porque eu vou te passar aí um entendimento geral de concurso público. Com certeza, esse concurso que você vai prestar não vai ser o único, né? E é muito importante você ter esse conhecimento sobre concurso público. Bacana? Então vem comigo, concurso público, né? É a aula aí, né? Você sabe, né? Nós já estudamos anteriormente que é obrigatório para o provimento de cargos efetivos, né? Ou seja, só pode ocorrer a investidura do cargo efetivo, só pode ocorrer a sua nomeação para esses cargos se você foi aprovado no concurso público. Olha a importância, né? E concurso público está previsto na lei, no capítulo 2, seção 2 do concurso, artigo 9º em diante, né? Vamos lá, artigo 9º. A investidura, que é a investidura? É você preencher uma vaga de um cargo, né? A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, observado o disposto no artigo 4º, né? Então vem comigo, gente. Então, concurso público é uma regra geral. Regra geral, né, é uma situação que para cargos efetivos, não cargo em comissão, tá certo? Aqui é cargo efetivo, nós já trabalhamos isso, bacana. Então você tem que ser o quê? Previamente aprovado em concurso público. Observado o disposto no artigo 4º. O que diz o artigo 4º? Nós já vimos isso, né? Salvo engano, na primeira aula. Diz o seguinte: para você vai fazer um concurso público estadual para o cargo de administrador, claro que no artigo 4º diz que você tem que, se é um administrador, é uma profissão regulamentada, você tem que estar inscrito no seu devido conselho de classe, né? Então, é investidura do cargo, provimento efetivo, bacana, né? E aí, professor? E aí, nosso estudo aqui ele é completo, né? Isso aqui faz parte de um princípio constitucional, tem um amparo constitucional em relação a esse dispositivo, porque lá no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, traz um princípio muito importante, graças a Deus, que é o princípio da imprescindibilidade do concurso público. De novo, princípio da imprescindibilidade do concurso público. Ou seja, para o preenchimento, para a investidura, para a nomeação de cargos efetivos, há a necessidade da aprovação prévia em concurso público. Ah, professor, isso é óbvio, né? Calma, calma. A nossa vida é uma caixinha de surpresas. Essa obrigação do concurso público é novidade no Brasil, né? Ela foi instituída pela Constituição de 1988. Então, antes de 1988, né, milhares e milhares de pessoas no decorrer de vários anos, de décadas e décadas, elas foram nomeadas para cargos públicos, né, sem a realização do concurso público. Então, a Constituição de 88, que trouxe aí um outro norte para a administração pública, falou, aqui não, agora, a partir de hoje, para o cara ser servidor público, para ocupar um cargo efetivo, ele vai ter que ter méritos, ele vai ter que provar que ele é competente, que ele é um profissional, que ele estudou, ele vai ter que fazer o quê? Um concurso público. Então, o concurso público também atende o princípio da igualdade, da chance e oportunidade para todos, né? Então, essa obrigação do concurso público foi introduzida no nosso direito administrativo, nos estados, na União, nos municípios, através da Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 2º. Olha a importância disso, né? E, com certeza, se você está assistindo a minha videoaula, é porque você está fazendo um concurso público
E lá das origens disso está aqui o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. O que diz esse artigo? A investidura em cargo, tá? A investidura em cargo, vem comigo. Quando fala investidura em cargo, né? Tá falando aqui, ó, que é investidura para a administração direta, né? Quando a gente fala administração direta, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, ok? Ó, cargos desses órgãos, mais as autarquias e mais as fundações públicas, né? Então tá aqui, ó, cargo, bem referir a isso aqui, ou emprego público. Este emprego público são para a administração pública indireta, para a sociedade de economia mista e para as empresas públicas, né? Então, olha aí para você, né? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, né? Essa forma prevista em lei, no caso de vocês aí, da galera do Pará, especificamente, né, a Lei 5.810 de 94, que a gente vai estar estudando, estamos estudando nesse exato momento, vai trazer aí várias regras para a realização do concurso, né, previstas em lei, está aqui a lei, aí vem ressalvadas, ou seja, a exceção, né, exceção para o provimento de cargos aqui, né, é o que? Através de concurso, qualquer exceção, as nomeações para o cargo em comissão. Olha aí, nós já estudamos isso. Então, cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. São os cargos de liderança que a gente já falou para vocês, né? Então, cargos em comissão, está aqui, não há necessidade para a realização de concurso, porque foi um cargo de direção, assessoramento e chefia aí de direção superior. Mas cargo efetivo é a obrigatoriedade do concurso. Então, isso que é o princípio da imprescindibilidade do concurso público. Tenho certeza absoluta que você aprendeu, que você prestou atenção na minha explicação, e isso vai lhe dar bagagem, conteúdo e profundidade para você acertar qualquer questão de concurso. Resumindo esse cara aqui, vem comigo. Ó, provimento de cargo público e emprego público, obrigatoriedade de concurso público, artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ok? Cargo em comissão é um ato discricionário, ou seja, a autoridade competente nomeia quem quiser. Se ele pode nomear quem quiser, e essa nomeação não depende de concurso público, pode exonerar a qualquer momento. Então, autoridade competente, né? O concurso público, você faz o provimento, depois a gente vai estudar que ele vai ser nomeado, já estudamos a nomeação, posse e exercício, estágio probatório e a famosa estabilidade. Então, regra geral é concurso público para os cargos públicos, cargo efetivo e para o emprego público também, ok? Professor, bacana, isso aqui é bonito. Tem exceções? Tem exceções, né? Nós temos 6 casos, tá? 6 casos de provimento de cargos públicos que não dependem de concurso, né? 6 cargos, 6 opções. Então, está aqui, provimento sem concurso público. Nós temos quantas exceções? 6. Uma delas, nós já estudamos, que é o cargo comissionado. A gente vai falar sobre ela mais um pouco. Então, primeiro, a regra, provimento sem concurso público. Vamos lá. Para cargos eletivos. Eletivos vem do quê? De eleição, ou seja, mandato. A pessoa está aí, né, cumprindo um mandato eletivo. Professor, eu quero exemplos? Claro que você já sabe, vamos lá de cima para baixo. Presidente da República é um cargo eletivo, ele tem um mandato de 4 anos. Governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, vereadores. Então, esses são os cargos eletivos consagrados na nossa Constituição Federal. Então, você vai ocupar um cargo, só que esse cargo é um cargo público, só que o preenchimento, a investidura desse cargo, não se dá através de concurso, é uma exceção ao princípio, né? Segunda hipótese de preenchimento de cargos, né?
de cargo público sem concurso. Eu já expliquei para vocês. Os cargos em comissão, né, que são os cargos de direção, chefia e assessoramento, esses cargos são de livre nomeação, exoneração, também chamado de ad nutum, né? Então, ou seja, a qualquer momento a autoridade competente pode nomear e exonerar o sujeito. Então, o segundo caso, está no bolso, está pago, vocês já sabem. Terceira hipótese, né? Contratação por tempo determinado, né? Contratação por tempo determinado, previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e, claro, também previsto aqui na Lei 5.810 de 94. Contratação por tempo determinado, tem todo um regramento específico sobre isso. Ele pode ser feito através de um processo seletivo, muito utilizado, né, na área da educação e na área da saúde. É chamado contrato temporário, contrato interino. O que acontece isso, né? Um concurso demora muito tempo para você realizar, tem várias etapas, fases, recursos, homologação, não sei o quê, é muita coisa. E, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês aí do contrato temporário, rapidamente, porque o nosso estudo aqui é com profundidade, me preocupo com que você realmente aprenda, compreenda isso, né? Vamos lá. Uma escola pública, está lá, quadro completo, e o professor de matemática, ele sofreu um acidente. Tá? Ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente e ele está lá, ele vai ficar impossibilitado para o exercício do cargo por 10 meses, por exemplo. E aí, a escola não tem quem repor, a secretaria não tem ninguém para designar para ocupar aquela vaga. As nossas crianças vão ficar sem aula? Claro que não, né? E aí, neste caso, excepcional, né, uma necessidade, excepcionalmente, a administração pública pode abrir um processo seletivo simplificado para contratar alguém para substituir esse professor durante esse período. Pronto. Ele vai ter um contrato temporário, tá? Por tempo determinado. É um exemplo de provimento de um cargo público sem concurso público, né? 4 hipóteses, né? Hipóteses constitucionais, que são expressamente previstas na Constituição Federal. Por exemplo, ministros do Tribunal de Contas da União são todos indicados, passam por sabatinas do Supremo Tribunal Federal, né? Está aí o STF, né? STJ, STM, enfim, vários tribunais superiores, mas aí, para quem está bem informado, sabe que existe uma discussão muito grande. Tem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que tomam algumas decisões aí bastante polêmicas, e toda vez que o ministro toma uma decisão polêmica, os caras falam: quero concurso público para os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O que acontece, né? Na Constituição, diz que o provimento, quando há vaga, são 11 vagas lá no Supremo, estou dando um exemplo do Supremo, que é o maior de todos, né? Quando tem uma vaga, o presidente da República indica um cara, ele passa para o Senado, ele é sabatinado no Senado para verificar o seu notório saber jurídico sobre o assunto, sua reputação, e assim é aprovado, e depois ele é nomeado para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele entrou pela janela, ele não fez concurso público, né? Então, muitos aí estão aí querendo que derrubem essa regra, né? No âmbito do Estado do Pará, nós temos aqui os ministros dos tribunais de conta, também são sujeitos às hipóteses constitucionais, e nós temos também, os desembargadores de justiça também. Tá? Vai ter um provimento aí sem concurso público, mas é um dispositivo constitucional. Bacana? Então, essa aqui é uma outra hipótese, né? Quinta hipótese. São quantas hipóteses? 6. Servidores estabilizados, né? Vem comigo, né? Vem comigo. Então, nós temos aqui, ó, só para vocês entenderem o que vem a ser servidores estabilizados, né? Então, nós temos aqui, ó, a Constituição Federal de 1988. O artigo 37, inciso 2º, ele obrigou o seguinte: todos, daqui em diante, é obrigado a fazer o concurso. Não é isso? Tá. Aí ele falou assim, tudo bem. Salvo engano, a Constituição foi promulgada no dia 4 de outubro de 88. E o povo que está na administração pública antes, lá no ato das disposições transitórias da Constituição, colocou um gatilho, né?
que ele falou aqui, ó? Todo esse povo aqui, ó, com 5 anos, deixa eu escrever direitinho aqui para o povo entender, ó. Olha só. Ó, 5 anos, ok? Até aqui. 5 anos. O cara entrou aqui em 1986. É anterior a 88? É. Está dentro do prazo de 5 anos. Então, este cara, ele foi estabilizado no cargo. Sem concurso. Está aí. Pronto. Ele passa a ter todos os requisitos de um servidor estável, né? Está aí para vocês, né? E aí, então, isso é o servidor estabilizado. Vamos supor, o cara aqui entrou em 1981, né? Opa, professor fez errado aqui. Peraí, professor fez errado aqui. O cara, vamos supor, vamos aqui comigo, o cara entrou, né, em 1981, né? O cara que entrou em 1981 é mais de 5 anos da promulgação da Constituição. Então, esse cara aqui foi estabilizado no cargo, né? Ele foi estabilizado no cargo, né? Olha aí. Ele foi estabilizado, porque é os 5 anos antes da Constituição. O cara que entrou em 1986, esse cara aqui, por força da Constituição, foi, ou se não foi, deveria ter sido exonerado. Isso que diz a interpretação da Constituição. Estão estabilizados, e os caras que entraram 5 anos antes da promulgação da Constituição, eles foram estabilizados ao benefício. E daqui em diante, né, segue o seguinte rito, né? O cara tem que fazer o concurso, depois do concurso, o estágio probatório, depois do estágio probatório, ele consegue a sua estabilidade. Estabilidade, ele vai ser confirmado no cargo. É claro que nós teremos uma aula específica de estágio e uma de estabilidade, aqui é só para vocês entenderem, né? Então, os servidores estabilizados é esse povo antes da Constituição de 88, né? 5 anos. Então, isso aqui que diz aqui, então, estabilizados vão ser esse povo aqui. Olha aí. Certo? Está aí. Pronto. Professor, como é que você sabe tudo isso, cara? Porque eu fui revelar um pouquinho de vocês aí. Eu já fui, né? Eu fui, na minha carreira pública, já fui gestor governamental do Estado do Mato Grosso por muitos anos, com muito orgulho, muita satisfação. 8 secretarias nas costas, já fui de gerente a secretário de Estado, graças a Deus aí. Desempenhei todas as funções aí, e grande parte do meu desempenho das funções foi na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos. Inclusive, eu fui superintendente de recursos de gestor de pessoas geral do Estado. Geral. Então, essas aqui eram coisas que passavam na nossa mão aí todos os dias, né? Então, quando a gente fala de estatuto, cara, a gente fala com muita propriedade teórica e muita propriedade técnica sobre o assunto. Bacana? Então, servidores estabilizados, fizeram esse mapinha aí, colocaram no caderninho, bonitinho aí. É o quê? É o quinto caso de provimento sem concurso público. É claro que esse povo aqui está em extinção. Vamos fazer continha de padeiro, né? 5 anos antes, né? Eu estou colocando regra geral, tá? Regra geral, não estou colocando coisas específicas, né? O cara, então, em 88, 5 anos antes, então foi no dia 3 de outubro de 83. Tá? Pô, quanto tempo já tem, né? Então, aí, 35 anos, pô, 36, 37 anos, 40 anos de serviço, o cara já se aposentou. Então, se nós temos hoje alguém ainda, né, nessa situação, é muito pouco, que a maioria já está se aposentando, tá? É muito pouco aí. Bacana? E, finalmente, o último caso de provimento de cargo público, tá? Dada aí a emenda constitucional número 51, tá aqui, é o agente comunitário de saúde e combate a endemias, né? Previsto na Constituição no artigo 198, inserido pela emenda constitucional número 51,
que foi regulamentado pela Lei 11.350 de 2006, criou o emprego público com provimento pelo processo seletivo público, sendo vedada a contratação temporária. Então, aqui não é então aí isso aqui isso aqui é uma exceção da exceção, né? Agente comunitário de saúde e combate a endemias, né? Eu tenho uma particularidade aí sobre esse assunto, né? Eu digo para vocês que isso aí, para quem é estudioso do direito administrativo, ele é um monstrinho, né, que os nossos legisladores criaram. Mas, enfim, está lá, não cabe o professor aqui discutir. Eu não sou doutrinador do direito administrativo, mas eu tenho as minhas concepções teóricas e fundamentais aí. Bacana? Vem comigo aqui. Então, são 6 casos de provimento de cargo público sem concurso. Bacana? Fechou? Vem comigo aqui. Tá? 10. A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação. Outro assunto polêmico. Respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados, né? Vamos explicar primeiro o mais fácil. Olha só. Respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Isso aqui nada mais é do que o dispositivo chamado benefício de ordem, né? Aí, benefício de ordem. Ok, isso aqui não tem problema. Primeiro é o primeiro, o segundo. A aprovação em concurso público gera direito à nomeação. Professor, o que é direito à nomeação? Direito adquirido, direito líquido e certo. Então, está aqui. Isso aqui não é a expectativa de direito. Bacana. Então, gera direito à nomeação. Este assunto aqui já foi um assunto bastante polêmico, inclusive nesta aula eu sou obrigado a trazer alguns entendimentos para vocês. Então, já no Estatuto do Pará, eu vou falar para vocês que a Lei 8.112 não trata esse assunto assim, que é a Lei Federal, né, dos Servidores Públicos Civis da União. Eu já estudei aí diversos estatutos estaduais, e esse dispositivo aqui é um dispositivo único que eu encontrei nos demais aí estatutos, né? Então, o que está falando? Gera direito à nomeação. O que é isso aqui? Então, é o seguinte, a aprovação em concurso público gera direito à nomeação. Então, se você tem lá, se você foi aprovado no concurso público, você vai ter o direito de ser chamado. Isso que está escrito aí, claramente, tá? Só que é o seguinte, eu tenho que restringir um pouquinho esse direito para vocês entenderem. Tá? Primeira coisa, esse direito à nomeação aqui, tá, é dentro do número de vagas. Tá? Dentro do número de vagas, né? Dentro do número de vagas. Então, o direito à nomeação é dentro do número de vagas, né? Até pouco tempo atrás, tá? Preste atenção no que eu vou falar. Até pouco tempo atrás, a aprovação em concurso público era o quê? Era uma mera expectativa de direito. Então, você ia lá, você se inscrevia no concurso, você estudava, você era aprovada dentro do número de vagas e você não tinha aí nenhum dispositivo, nenhuma lei em relação que você poderia o quê? Ser chamado para esse concurso. Estou colocando no nível Brasil, tá? É claro que essa discussão ela foi levada para os tribunais superiores, né? Foi levada para os tribunais superiores e hoje tem uma decisão já consolidada que a gente vai explicar quais são as súmulas, qual que é o amparo disso, né? É um negócio seguinte, então hoje está consolidado no Poder Judiciário no Brasil o seguinte, a aprovação dentro do número de vagas, a administração pública é obrigada a chamar. Então, você já tem um direito adquirido, tá certo? Tem um direito adquirido. Então, está aí para vocês, né? E, claro, já trouxe uma inovação. Não, já o artigo 10 já trata que não é uma expectativa de direito. Então, bacana. Vou ler de novo, dada a importância aqui. Então, mais um motivo aqui para que vocês estudem para valer, tá? E passem, sejam aprovadas dentro do número de vagas. A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Bacana, vem comigo aqui. Parágrafo primeiro.
terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao benefício ao serviço público e, persistindo a igualdade, aquele que contar com maior tempo de serviço serviço público ao Estado, né? O que trata o parágrafo 1º? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ele vai tratar sobre critérios de empate, né? Ó, empate. Por quê, professor? Como nós sabemos, o concurso público já gera um direito adquirido. E o cara vai se respeitar o benefício de ordem, né? O que acontece? 2 candidatos tiveram a mesma pontuação. Ocorre? Claro que ocorre. O parágrafo 1º, ele está colocando o seguinte: se tem 2 pessoas que teve um empate, né? Então ele está privilegiando quem? Ele trouxe um benefício para quem já é servidor público. Então, quem é servidor público, ele vai ser classificado porque não existe empate. O cara é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto. Não tem 2 em primeiro, tá? Não tem 2 em segundo. Tá? Então, não existe isso. Então, o cara tem 1, 2, 3 e assim por diante. Então, se o cara é servidor estadual, ele tem a prioridade. Se os 2 empatados forem servidor estadual, vai ter o maior tempo de serviço, né, de serviço público, que vai ser o critério de empate. O segundo, né, se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do Estado, decidir-se-á em favor do mais idoso, né? Olha aí, se o cara não é servidor público, prevalece aí a regra do mais idoso, tá? A regra do mais idoso. Então, isso aqui são as regras do concurso, né? Que o legislador fez questão aí de detalhar. Tá entendendo? Ok? Certinho? Vamos para um exercício aí, um treino rápido. Ministério Público do Pará, FADESP 2012, cargo de analista. Na aprovação em concurso público, caso ocorra empate, os candidatos não pertencentes ao serviço público decidir-se-á em favor do mais idoso. E aí, professor, esse cara nada mais é do que o artigo 10º, parágrafo 2º, né? Já aí, ó, parágrafo 2º, exatamente isso, né? O cara que não é pertencente ao serviço público, se é pertencente ao serviço público, ele tem o quê? Prioridade. Se não é, é o mais idoso, questão fácil, questão dada para a galera. Gabarito, letra D de dado. Mais uma questão, vem comigo aqui. A investidura em cargo público é TCE, CESP 2016, cargo de analista. A investidura em cargo público dependerá da aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Ok, essa primeira parte aqui, tá? Vou colocar assim, vamos separar. Ela está verdadeira. Ela está conforme a Lei 5.810 e, claro, a Constituição Federal. Efetuando-se a nomeação dos candidatos aprovados e habilitados, observados a ordem de classificação. Bacana, né? A ordem de classificação é o benefício de ordem, está de acordo? Vamos lá. O provimento dos cargos vagos, o provimento dos cargos vagos, é claro que o provimento só pode ocorrer se o cargo está vago, né? Será realizada a critério da administração pública. Sim. Então, a administração pública escolhe o melhor momento para fazer o quê? O provimento, a nomeação do candidato aprovado. Vírgula. Inexistindo o direito adquirido à nomeação, né? Inexistindo. E aí, professor? E aí, se você ver lá o artigo 10º da lei, você vai ver que lá ele gera já um direito líquido e certo para aqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas. Lá não fala número de vagas, né? Mas pela jurisprudência que nós temos aí no Brasil, ele já considera isso. Então, o gabarito está errado, uma questão aí que o cara não estudou a 5.810, ele tem tudo para errar, né? Então, gabarito errado, né? Questão não fácil, questão difícil, porque o aluno tem que entender o significado desse dispositivo inexistindo. Bacana? Bora! Para finalizar essa polêmica, concurso público é um direito adquirido ou é uma expectativa de direito, né? Nós já vimos o disposto do artigo 10º da lei, né, 5.810, mas eu tenho a obrigação de aprofundar um pouco mais essa discussão, né?
O que acontecia no Brasil até pouco tempo atrás? Isso no Brasil todo, gente, muito comum. Vamos lá, um concurso abre lá 100 vagas, prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais um. Faz o concurso, o cara vai, paga a inscrição, ele estuda, passou em primeiro lugar. Já aconteceu várias vezes. Ok, aí o cara está lá, né, dentro do prazo de validade, aguardando na casa dele o quê? Ele ser nomeado. E a nomeação nunca vem, a nomeação nunca vem, a nomeação nunca vem. Muitos casos, isso eu já testemunhei. O concurso, o órgão não chamou ninguém, nem dentro do número de vagas. Uma injustiça, com certeza. Tá? Com certeza, você deve fazer o concurso porque você está precisando de pessoal. Não é só fazer por fazer, para ganhar voto, para arrecadar dinheiro, para aumentar o ibope político, nada disso. Nada disso. Você tem que chamar o cara, né? E aí, professor? Aí que aconteceu. Claro que essa situação chegou ao judiciário brasileiro. Chegou ao judiciário brasileiro em milhares de ações no Brasil todo, né? E claro que o Poder Judiciário foi formando o entendimento em relação a isso. E aí chegou-se o entendimento hoje consolidado no Brasil todo, tá? Que é o seguinte, hoje a gente vai mostrar os dispositivos para vocês. O candidato aprovado dentro do número de vagas, ele já não tem mais expectativa de direito, ele já tem um direito adquirido líquido e certo. Durante o prazo de validade, a autoridade é obrigado a convocar as pessoas dentro do número de vagas. Tá? Ah, professor, eu estou numa situação dessa e eu não fui chamado. Cara, advogado, justiça, mandado de segurança que você ganha, com certeza. Tá? Com certeza. Então, aluno, hoje o cara passa no concurso público, vem a briga da nomeação. É, exatamente. O cara passa, ele pensa que está resolvido, mas não, mas ainda tem a briga da nomeação. Tá? E conte comigo, tá, gente? Conte comigo aí que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês aí. Tá? Inclusive, tem um advogado aqui, nosso aqui da LAC, aqui, que o cara é especialista nisso aí, viu? Bacana? Então, é concurso público, é um direito adquirido, uma expectativa de direito. Direito adquirido é se você foi aprovado dentro do número de vagas. Tá? Se não foi, ficou no cadastro de reserva, aí sim passa a ser uma expectativa de direito. Nesse sentido, rapidamente, ementa julgados aqui do Brasil todo, trazendo para vocês. Vamos lá, direito administrativo. Servidor público. Concurso, aprovação de candidato dentro do número de vagas. Revistas em edital. Direito líquido e certo à nomeação e à posse do cargo. Recurso provido. Está aí, né? Está aí, recurso provido. Bacana. Outro. Súmula 15 do STF. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Então, está aqui para você outro julgado. O que é isso aqui? Isso aqui é outra coisa. Ó. Preenchido sem observância da classificação. Concurso público, terceirização de vaga, preterização de candidatos aprovados, né? Direito à nomeação. O que é isso? Você faz um concurso para um órgão, tem 5 vagas, tá? Tem 5 vagas. Está lá, você passou, está dentro do número de vagas, você está aguardando, está dentro do prazo lá. Só que aí o órgão dá aquele jeitinho. Vai lá e abre um processo seletivo para contrato temporário para aquele cargo. Opa, não pode. Você já está aqui, súmula 15 do Supremo, você pode ser chamado para ocupar aquela vaga. Ou o cara faz mais, e o cara faz lá o cara do órgão para dar aquele jeitinho, dar aquela desperto para contratar o cupincha dele. O que ele faz? Ele faz uma licitação, tá? Faz uma licitação e contrata uma empresa para prestar serviços para o órgão que tem partes daquela atribuição do cargo que você fez o concurso, que foi aprovado. Não pode, você tem direito à nomeação, você pode entrar aí com mandado de segurança e obrigar aí a autoridade competente de nomear. Pode acontecer? Pode. Então está aqui todos os seus direitos, né? Vem comigo. Súmula 16. Funcionário nomeado por concurso tem o direito à posse. Então, fez o concurso, tá? Você foi nomeado, você tem direito à posse. Posse já é outra etapa. A gente vai estudar posse no decorrer aí das nossas aulas, só me engano, na próxima aula. Tá? Súmula 17, consequência da 16. Professor,
a nomeação de funcionário sem concurso público. O de cima, você tem direito à posse, mas você fez concurso. O 17, você não fez o concurso. É claro que se você não fez concurso, pode ser desfeita o ato de nomeação antes da posse. Claro, né? Súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público, né? Então você pode aí, tá? Você pode aí com certeza aí prestar concurso público, e se você tiver a sua inscrição vetada, tá? Não pode, você pode entrar com mandado de segurança. Isso aqui ocorre muito para concurso de polícia, né? Normalmente as polícias, né, exigem lá até 45 anos, por exemplo, o cargo de delegado, tá? Isso eu estou falando que está acontecendo. Aí o cara vai, faz a inscrição, o cara tem 46 anos, é bloqueado por causa da idade. O que aconteceu com ele? O órgão vetou a participação dele, vai ter que motivar. Ele vai motivar, aí o cara pega aí esse documento, contrata um bom advogado, isso acontece muito, é um direito que ele tem, e ele consegue derrubar essa regra porque você está discriminando, né? Acontece muito isso, cara, muito isso. Bacana? Vamos lá, todos os seus direitos de concurso, né? Último, súmula vinculante número 44. Súmula vinculante número 44. Só por lei se pode sujeitar exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Então, na lei de criação do cargo público, se a forma de provimento não traz aí a previsibilidade do exame psicotécnico, o concurso não pode exigir, o edital não pode exigir. Bacana? Então, pronto, o que nós temos de súmulas importantes de concurso está aqui para vocês. Isso aqui não é uma aula, você pode ter certeza que é uma consultoria que você está recebendo aí. E isso cai em concurso, cara, você tem que saber, né? Eu dei uma aprofundada mais nessa aula de concurso para passar para vocês aí os seus direitos, tá? É muito importante você saber seus direitos para você exercer sua cidadania. Vem comigo, artigo 11º, tá? O artigo 11º, ele vai falar sobre o concurso. Quem tem a responsabilidade de conduzir os concursos? A instrumentalização e a execução dos concursos serão centralizadas na Secretaria de Estado de Administração no âmbito do Poder Executivo. Ou seja, do Poder Executivo, quem que vai executar e instrumentalizar os concursos vai ser centralizada na Secretaria de Estado de Administração. E nos órgãos competentes do Poder Legislativo, o Poder Legislativo vai ter a sua Secretaria de Administração específica, Judiciário, Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Bacana, né? Está falando só quem deve realizar. Vem comigo aqui, parágrafo 1º. O conteúdo programático para o preenchimento do cargo técnico de nível superior poderá ser elaborado pelo órgão solicitante do concurso. Prof, exemplos. A Secretaria de Fazenda vai fazer um concurso para auditor fiscal da Receita. Auditor fiscal da Receita é nível superior. Então, a Secretaria de Fazenda pode demandar lá para a Secretaria de Administração o quê? O conteúdo programático para que ela realize o concurso. 2. O concurso público será realizado preferencialmente, não está obrigando, gente, ó, preferencialmente na sede do município ou na região onde o cargo será provido, né? Então, a prova será aplicada sempre na sede do município. Então, isso aqui está preferencialmente, né? 3. Fica assegurado a fiscalização do concurso público em todas as suas fases pelas entidades sindicais representativas dos servidores públicos. Aqui fala do poder fiscalizatório, né? Então, quem que está segurando a fiscalização? Em todas as fases, o quê? As entidades sindicais representativas de servidores públicos, né? Bacana, tranquilo, artigo 11º pago, né? Artigo 12º, né? Vai falar da prova, As provas serão avaliadas na escala de 0 a 10 pontos e os títulos, quando afins, serão atribuídos no máximo 5 pontos, ou seja, 50% da prova, né? Parágrafo único. As provas de título, quando constantes do edital, terão caráter meramente classificatório, né? Agora, vem cá, tem que explicar para vocês esse cara aqui em detalhe.
Então é o seguinte, prova de 0 a 10. Fechou. Títulos atribuídos no máximo 5 pontos, né? Então 5 pontos no máximo, ou seja, 50% pode ser tirado, até 50%. Quem vai ditar essas regras, né? Será quem? O edital. Aí fala que o título será classificatório. Bacana. Então vem comigo aqui. Então nós temos aqui, todo concurso, ele tem primeiro um caráter eliminatório. Caráter eliminatório. O que é o caráter eliminatório? É a pontuação mínima, né? É o quê? A famosa nota de corte. Vamos supor que este concurso aqui, a nota de corte seja de 60%, que é igual a 60 pontos. O aluno, o candidato, perdão, que tirou menos de 60 pontos, ele está eliminado do certame, ele não faz mais parte, né? A partir do momento que ele não é eliminado, ele vai ser ranqueado. Ele vai para a classificação, né? Classificatório. Ó, a prova, ela terá caráter eliminatório e classificatório. Vamos supor, né, que o primeiro colocado obteve aí 88 pontos. O segundo colocado obteve aqui 86 pontos. Na prova, tá? Na prova. Bacana. Chegou na última fase do concurso, é a prova de títulos. O que é prova de título? O cara tem graduação, cursos, mestrado, especialização, doutorado. O primeiro colocado apresentou 0 pontos de títulos. Só que o cara que está em segundo tem 2 mestrados, doutorado, não sei o quê, tem bastante coisa aí. Ele conseguiu a pontuação máxima prevista no edital de 5 pontos. Então ele vai somar, né? 5, colocar aqui, ele conseguiu 5, né? Então ele passa a ter aqui, ó, 91 pontos na classificação final. Ou seja, caráter classificatório, o cara vai ser elevado para a segunda posição. Isso que é o caráter classificatório. Só tem caráter classificatório quem não é eliminado. Então, o concurso tem caráter eliminatório, nota de corte, coloca isso na sua cabeça, as regras aí do concurso, e o caráter classificatório, né? Pronto. Artigo 13º. Vai falar do quê? Das regras do edital, né? E aí, professor? Gente, edital. O que é o edital? O edital são as regras do concurso. Tá? Eles são as regras. O edital faz lei entre as partes. Quais partes? Banca, ó, órgão e, claro, candidato. Então, faz lei entre essas partes. Muito importante. Então, você tem que conhecer as regras do jogo. O edital do concurso disciplinará os requisitos para a inscrição, o processo de realização, os critérios de classificação, o número de vagas, os recursos e a homologação. Então, muito importante a questão do concurso, né? Pronto. E agora, professor? Agora, sobre o concurso ainda, eu estou devendo para vocês 2 dispositivos constitucionais. Tudo que é dispositivo constitucional, gente, ele tem uma probabilidade muito maior de ser cobrado na sua prova. Então, vamos lá. Primeiro, artigo 37, inciso 3º, fala do prazo de concurso. O concurso, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez, uma vez por igual período. Então, igual período, né? E aí, professor? E aí, exemplos para o aluno, né? Vamos colocar aqui, exemplo 1. Então, concurso, tá? Ó, concurso, prazo, 2 anos. Então, ele pode ser prorrogável por mais 2 anos. Está aí.
Quem decide pela prorrogação? A autoridade competente. Prorroga ou não. Via de regra, normalmente, a tradição administrativa é do quê? É da prorrogação. Por quê? Porque um concurso é caro, é trabalhoso. Então, o cara já tem 4 anos de concurso. Então, no caso aqui, ó, ele tem aqui, ó, prazo máximo 4 anos, né? Exemplo 2, vem comigo aqui, ó. O concurso com prazo de 60 dias. Tem, professor? Claro que tem, né? 60 dias, principalmente aqueles concursos que têm curso de formação, né? Prazo do concurso, 60 dias. Então, ele pode ser prorrogado? Pode. Qual o período? Uma única vez, por mais 60 dias, igual 120 dias. Tá certo? Exemplo 3 do concurso. Concurso, prazo 1 ano. O cara não quis prorrogar. Pode, pode. Tem. Então tá aí. O importante é você saber o limite, que é de 2 anos, tá? Então você pode ser abaixo de 2 anos qualquer período, pode prorrogar uma única vez e essa vez tem que ser igual ao prazo constante no edital. Bacana? Então está aqui para vocês a regra do prazo de validade do concurso, né? Vamos lá. Outra regra, a última regra constitucional muito importante para o estudo de vocês, que é o inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no concurso de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade. Não. Lá, o inciso 2º traz até 69 anos de idade, né? Então, tá o quê? Falso, né? C. Participarão um representante do sindicato e um da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, na comissão organizadora do concurso público processo ou processo seletivo, né? Falso essa questão, porque lá dizem, salvo engano, o inciso 4º, que é o seguinte, é um representante do sindicato ou do conselho de classe, não da OAB. D. Será publicada uma lista única geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados e os candidatos que concorreram às vagas reservadas aos deficientes. Falso, né? Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 14 diz que serão 2 listas, uma geral e outra para os deficientes, né? E os concursos terão a validade de até 2 anos, correto? A contar da publicação da homologação do resultado. Aqui faltou diário oficial, ok. Prorrogável expressamente por 2 vezes por igual período. Está errado, é uma única vez, dispositivo constitucional e também legal que está previsto na lei. Questão aí que o aluno aparentemente fala, poxa, questão longa, mas uma questão aí, toda ela trabalhada em sala de aula, na lei, o aluno tem todas as possibilidades de acertar uma prova, uma questão como essa. Gabarito, letra A de amor. Último artigo da aula, né? Artigo 15. A administração proporcionará ao portador de deficiência condições para participação em concurso de provas ou provas e títulos, né? Então, não sei se você já faz, quantos concursos vocês já fizeram, quantos editais que vocês já leram, né? Você diz o seguinte, quando você vai fazer a inscrição do concurso, lá diz, pergunta para você, necessita de atendimento especial? Então, esse atendimento especial é para o cumprimento do dispositivo do artigo 5º, né? 15º, aliás, né? E o parágrafo único diz respeito ao percentual de vagas reservadas para os portadores de deficiência, né? As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever-se em concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras, as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso, né? Vamos lá, número é importante você fixar. Eu sempre digo que o examinador adora 3 coisas, né? 4 coisas, né? Números, exceções, tá? Números, exceções, atualidades, né? Coisas novas na lei, e palavras excêntricas, né? O examinador adora essas coisas aí. Pronto, terminamos aí mais uma aula paga para os nossos queridos alunos.
aula de concurso, foi 1 hora de aula, mas eu tinha que aprofundar para passar os direitos dos concursandos, né? Vem comigo aqui, Gandhi, né? Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Olha aí, o primeiro, então, nas grandes batalhas da vida, tá? Então você pode entrar numa batalha se você não quer vencer. Então, o desejo de vencer que vai fazer você vencer as grandes batalhas da vida. E concurso público é uma batalha, não é fácil. E cada dia que passa fica mais competitivo. Cada dia que passa você tem que estudar com esse nível de aprofundamento e detalhamento para você ficar competitivo. Forte abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fui, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você tiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui, esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube, para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique lá.